Shalom, meus queridos amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Pastor Ilmar aqui de Lagia, Minas. Falamos aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit. Nós temos seminários CETEB e a Faculdade FATEB. Estamos aqui ministrando os cursos teológicos, tanto base como intermediário como bacharelado. Esses cursos livres. E depois temos também o curso superior do MEC, que você pode fazer à distância junto com pedagogia ou administração, aí na sua residência, através da Faculdade de Ciência e Teologia do Norte do Brasil, chamada FACETEM. Nós somos polo conveniados aqui. Estamos estudando a história da igreja, que também inclui a reforma, né, no século XVI, e nós estamos chegando ao final, com o bloco número 6. Estamos tratando da última fase. Estamos mostrando agora os impactos da reforma em cada país ali, tanto no país da reforma da Alemanha, como nos países periféricos. Na aula passada falamos da reforma na Espanha, né? Terminamos dizendo que a filha fiel da igreja infiel romana pagou caro, né? Ficou sendo um país dos mais atrasados. Era o país mais adiantado da Europa quando no início dos séculos 12 e 13. E hoje um dos países mais atrasados do bloco europeu. Na aula de hoje falaremos da reforma na França. Então, a França, que era um país bastante poderoso, também até rival da Espanha naquela época, tinha algumas colônias espalhadas pelo mundo também. Ele tinha então nesse período aí, antecedente da reforma, tinha a história de Pedro de Broglie, né? Que no século XII já tinham sofrido bastantes perseguições quando começaram a tentar retornar para a igreja, para as linhas da Bíblia. Lembra da história de Pedro, os valdenses, né? Tiveram que fugir para a Suíça, então acabaram não ficando ali. No século XVI, até mesmo na Universidade de Sorbonne, em Paris, já se falava desse novo ensino com a história da reforma. Chegou ali essas novas ideias bíblicas, né? E a Bíblia então foi disponibilizada também para a mão do povo nativo da França. O rei Francisco I era católico, e então ele entrou em guerra com Carlos V, que era rei, e o Carlos V foi preso, né? Mas a Margarida, que era irmã do rei, era uma intelectual e já lia o Novo Testamento em grego. E ela deu bastante apoio para os protestantes, que acabaram exacerbando, derrubando ídolos católicos, perseguindo a igreja. O que a igreja católica fazia com eles, quando eles chegaram ao poder, fizeram com a igreja católica. Isso aí acabou gerando uma um final muito sério, porque os huguenotes, que era o nome que eles levavam ali na França, os protestantes, eles acabaram então, naquela fatídica noite depois de São Bartolomeu, eliminados de maneira sumária, né? Mais de 100 mil foram mortos ali. Instalou-se uma guerra civil religiosa, mais protestantes contra católicos. E o Henrique IV, que era neto de Margarida, que foi príncipe depois de Navarra, ele então voltou a dar apoio aos protestantes. Nesse tempo proclamou o Edito de Nantes, uma das cidades francesas, concedendo liberdade religiosa e política aos huguenotes. Mas isso não durou muito tempo, porque veio Luís XIII, que era menino ainda, foi o regente então o cardeal Richelieu, e concedeu poder ao rei para diminuir a força dos huguenotes. Então, quando o Luís XIII chegou ao trono, ele era criança, o regente foi o Richelieu, cardeal Richelieu. Evidentemente que a influência católica voltou a predominar e levou o huguenotes era a maioria dos empresários, né? A nata industrial, comerciante da França, era toda de cristãos reformados, chamados huguenotes. E ele então, quando assumiu o poder, ele procurou esvaziar o poder dos huguenotes, né? Então começou uma nova guerra, a Guerra dos Huguenotes, da Inglaterra e França. A França acabou vencendo a Inglaterra. Depois temos Luís XIV, que é o famoso L'État c'est moi, o Estado sou eu, um rei totalitarista, absolutista. Houve uma grande perseguição aos huguenotes, mas também a pessoa era convertida à força, né? O objetivo de Luís XIV era eliminar todos os huguenotes da França, ele não queria um. E assim ele fez, mandando esses chamados dragonados, que era a força, o regimento dos dragões, que era um regimento de soldados franceses, partiu para toda a França, percorrendo todo o território, e ficou conhecido como dragonadas, que era conversão à força, ou converte ou morre, né? Esse era um modelo também que foi adotado na chamada Santa Inquisição em Portugal, né? A pessoa tinha que se converter e ainda tinha que mudar o nome, daí o famoso nome dos judeus, né? Quando os judeus mudaram o nome, esses tantos nomes de Oliveira, Coelho, Palmeira, o nome dos chamados
marranos, judeus convertidos à força, né, no tempo de Portugal. Nesse tempo aí apareceu um arcebispo de Cambrai, chamado Fénelon. Ele era ministro nessa época e o objetivo dele era converter os heréticos para o catolicismo. Mas ele era um homem reto e piedoso e por influência da Madame Guyon. Essa Madame Guyon tem muitos livros, era uma pessoa que era chamada de católica, mas ela lia muita Bíblia, jejuava, estudava as escrituras, ela é viúva e vivia em orações, praticava muito boas obras. E ela então escreveu muitos livros, e temos livros disponíveis no Brasil de Madame Guyon. Um deles é o livro sobre oração. E ela acabou sendo presa depois da Bastilha, né, que era a cadeia francesa, por isso tem a queda da Bastilha na Revolução Francesa. E ela aproveitou aqueles tempos de presa ali para escrever mais ainda. Ela influenciou muito esse Fénelon, que era um arcebispo de Cambrai, e que a missão dele era converter os heréticos para o catolicismo. Mas ele, como era muito reto e sábio, não usou de força para isso. Apareceu também nesse tempo um capelão do rei chamado Bossuet, e ele também disputou com Fénelon, querendo forçar Fénelon a praticar atos de violência na conversão. Fénelon procurava convencer as pessoas que não aceitavam o catolicismo. Acabou que nesse tempo desse capelão Bossuet, o Fénelon foi expulso da corte e mandou que ele ficasse restrito só na área de influência dele ali, onde ele tinha sua influência. E os huguenotes são bastante perseguidos nesse tempo, e quando eles são perseguidos na França, eles fogem para a Suíça, fogem para a Holanda, fogem para a Alemanha, fogem para a Inglaterra. Nesse tempo, diz a história, que quase 500 mil de huguenotes foram embora, saíram, migraram, e acabou deixando a França numa situação terrivelmente escabrosa em termos de economia, porque a grande nata do PIB, vamos dizer assim, né, que produzia as riquezas da França nessa época eram os huguenotes. E quando quase 500 mil deles saem, então acaba com a indústria, acaba com o comércio, e esses países que recebem eles têm um crescimento esplendoroso, porque são protestantes, mas são também empresários, comerciantes, são pessoas de bem e de posse. E então esses países periféricos ali da França cresceram muito e evoluíram bastante. E muitos foram também para o interior, além de sair para essas regiões da Inglaterra, da Holanda, da Suíça, da Alemanha, muitos foram para o interior da França, onde ficaram por ali. E nós temos então aí algumas guerras da capital quanto no interior. Foi nomeado um tal de Cavalier, um capitão que tinha 21 anos, para combater essas tropas reais. Acabou que ele teve algumas vitórias no início, depois mandaram o Marechal Villaine. Esse Marechal fez uma reunião com o Cavalier e deram uma soma de dinheiro muito grande para ele aceitar e parar de guerrear contra esses católicos. Depois temos a morte de Luís XIV, então a igreja foi dada, conferiu a igreja com o título de a Igreja do Deserto, porque o objetivo dele era não deixar nenhum huguenote na França, por isso foi chamada Igreja no Deserto. Depois temos o sucessor Luís XVI, mais liberdade e menos perseguições, e a culminância com a Revolução Francesa, em 1789, né? E depois com o reinado de terror, que vem depois dessa Revolução Francesa. A maioria dos mortos foram mortos por guilhotina, né? Napoleão Bonaparte, depois de Napoleão Bonaparte, reconheceu a igreja protestante, mas com o poder dele, né, do Estado mandando na igreja. E depois, só no século XIX, vamos ter a separação, então, da igreja e do Estado, com o Estado laico. Ficamos por aqui, então, com os impactos da reforma na França. Fica na paz, tchau, tchau.